Olá pessoal, professor Orlando Costa falando aqui, sejam bem-vindos ao nosso canal de Administração Geral, para você que está aí estudando para essa matéria. Hoje nós vamos falar sobre missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Então fique ligado e continue com a gente aí no vídeo antes, né? Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Muito bem, pessoal. Em vídeos anteriores aí, né, eu já falei um pouco sobre as etapas, né, do planejamento e a definição de planejamento estratégico também, que é justamente definir aí a missão, visão, valores e os objetivos, né, e prioridades da organização. Também determinar aí onde as coisas estão agora, desenvolver premissas sobre as condições futuras, identificar os meios, né, para alcançar os seus objetivos e, por fim, implementar os planos de ação e avaliar os resultados, né? Então a gente viu aí em alguns vídeos anteriores, se você não assistiu, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores que você vai encontrar falando aí sobre as etapas aí do planejamento, né? A sequência do planejamento aí. Bom, então hoje nós vamos falar especificamente sobre a missão, a visão e os valores e os objetivos, né, que faz parte aí dessa etapa do processo administrativo chamada de planejamento estratégico, tá certo? Então vamos começar o nosso vídeo de hoje, ok? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela nosso slide para a gente acompanhar direitinho. Muito bem, pessoal, o que é a missão então, né? O que é a missão aí dentro desse contexto do planejamento? A missão, pessoal, é a razão de ser da empresa. Nesse ponto aqui nós estamos vendo aqui a definição dada pelo Oliveira, né? Então a missão é a razão de ser da empresa. Nesse ponto, procura-se determinar qual o negócio da empresa, por que ela existe ou ainda em que tipos de atividade a empresa deverá concentrar-se no futuro. Aqui se procura responder à pergunta básica: aonde se quer chegar com a empresa? Então, a missão, né, é muito comum aí você chegar dentro de uma organização ou então você entrar aí no site de uma grande organização e ter lá, né, escrito uma plaquinha, geralmente está lá missão, visão, valores, né? E aí a gente se confunde, é muito comum a gente se confundir um pouco aí com esses três nomes aí, o que é o que, né? Então a missão, pessoal, basicamente é você responder qual é o propósito, né, daquela organização. Por que aquela organização existe, né? Que tipo de problema, que tipo de solução aquela organização pretende dar aos problemas existentes ali naquela sociedade. Então é basicamente isso. Por que ela existe, né? É preciso dar uma razão para a existência daquela organização, né? Ela precisa resolver, afinal de contas, algum problema ali do mercado ali que ela vai atuar, se a gente estiver falando de uma empresa, né? Obviamente. Então, tá aí a missão, né? Por que ela existe, aonde se deseja chegar, né? E aí a gente tem aí todas essas características condizentes aí com a missão. Bom, e o que nós então temos como visão? A visão, por sua vez, ela se relaciona diretamente com os objetivos gerais de longo prazo, né? Descrevendo as aspirações da instituição para o futuro, sem especificar os meios para alcançá-los. É o que se espera ser num determinado tempo e espaço. Descreve o que a organização quer realizar objetivamente nos próximos anos da sua existência, normalmente a longo prazo. Então a visão, a gente está aqui partindo então do momento em que a organização está, da situação atual daquela organização, e eu tenho uma visão, ou seja, eu tenho um estado em que eu desejo alcançar no futuro. E esse estado que eu desejo alcançar no futuro, veja que eu estou falando de um lapso de tempo, estou falando de uma situação aí de longo prazo, geralmente é isso, né, que se coloca aí na visão. Ou seja, é de um estado, de uma situação em que eu desejo estar no futuro e, obviamente, é um estado mais avançado do que aquele em que eu estou no momento. Então, parto de um momento atual e com vistas, né, com a meta a atingir
um determinado ponto lá no futuro. Então isso é a missão, tá? É o objetivo geral de longo prazo, né? E não necessariamente nós vamos colocar aqui na visão os meios pelos quais nós vamos alcançar. Então eu vou definir aonde eu quero chegar, mas aqui nesse momento eu ainda não vou dizer como eu vou fazer isso, ou seja, quais são os meios que eu vou utilizar para alcançar, né? Ela descreve aí, como você está falando, como você está vendo, o que a organização quer realizar objetivamente nos próximos anos. Então, por exemplo, né, temos aí uma organização, uma instituição financeira, e ela tem como visão, nos próximos 10 anos, se tornar a organização mais importante daquele mercado que ela atua, ser uma líder de mercado no seu segmento, né? Isso seria um exemplo aí de visão, tá certo? E os valores, por sua vez, são os ideais fundamentais em torno das quais a organização foi construída. Representam as convicções dominantes, as crenças básicas, aquilo em que a maioria das pessoas da organização acredita. Então, quando eu falo de valores, eu falo muito da questão cultural daquela organização. Eu falo daquilo que as pessoas que trabalham dentro daquela organização, ou seja, que aquela organização tem como princípios básicos, né? Tem como princípios basilares da sua conduta. Né? Então, um conjunto de crenças, de convicções dominantes que norteiam todas as decisões que serão tomadas por aquela organização. Isso são valores, né? Então ele está muito atrelado à questão cultural daquela organização. Então são elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para a unidade e a coerência do trabalho. Então tudo que a gente decide na nossa vida, por exemplo, vamos pensar de uma maneira pessoal, né? De maneira individual. Quando você vai tomar as decisões na sua vida, seja em qual espectro for, pessoal ou profissional, né? Você leva em conta os valores éticos e morais que você tem, né? Então, os seus valores éticos e morais, o seu conjunto de crenças, né? Ele vai determinar as escolhas que você vai fazer para a sua vida, certo? E é assim também que acontece nas organizações. Um conjunto de valores e de crenças que baseiam, né, aquela organização, que fazem parte da sua essência enquanto organização, eles vão ser determinantes na forma como aquela organização vai definir as suas estratégias, as suas condutas, o seu relacionamento com consumidores, com os fornecedores, com seus colaboradores, enfim, com tudo aquilo que a envolve, tá? Então sinalizam o que se persegue em termos de padrão de comportamento de toda a equipe na busca da excelência, tá certo? Então, convicções dominantes, crenças básicas, tudo aquilo que norteia, né, um conjunto aí de crenças dentro da organização. Nós temos aí os valores. E por fim, os objetivos. Os objetivos são resultados a serem alcançados pela instituição no contexto de seu ambiente para concretizar sua visão do futuro e cumprir sua missão, né? Segundo a norma ISO 9001, os objetivos devem ser consistentes com a política e comprometidos com a melhoria contínua, e seus resultados devem ser mensuráveis e atingíveis. Ou seja, os objetivos, então, eles são os resultados práticos a serem alcançados. Nós vimos lá que quando o Chiavenato ele coloca, né, essa questão dos objetivos aí dentro do planejamento estratégico. É uma das etapas, né, do planejamento, é a definição dos objetivos. E no caso do Chiavenato ele coloca isso já lá no primeiro momento do planejamento. Eu defino os meus objetivos e a partir deles vem o resto, né? Então são os resultados a serem alcançados, né? Então ele dentro do contexto do seu ambiente para concretizar sua visão do futuro e cumprir sua missão. Então, veja só, como tudo está entrelaçado, né? Então, a empresa tem uma missão a cumprir, que é o seu propósito, a sua razão de existir, e ela traça os seus objetivos, que são os resultados a serem alcançados dentro, né, da perspectiva dessa missão que ela definiu, tá certo? Então,
ele precisa também ser mensurável e ser atingível, ou seja, quando eu traço um objetivo, eu preciso ter meios de verificar, de mensurar, de aferir se esse objetivo está de fato sendo alcançado, né? E também ele precisa ser atingível, ou seja, eu não posso traçar um objetivo, não posso definir um objetivo que eu não tenha condições de atingir. Eu preciso construir isso dentro de uma realidade, né? Dentro de uma perspectiva que eu possa de fato alcançar e não que seja algo inatingível ou inalcançável, tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Missão, visão, valores e objetivos aí dentro do planejamento estratégico de uma organização. Então, o nosso agradecimento aí, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e aí a gente continua produzindo aqui conteúdo no YouTube para você e todos nós crescemos juntos. Um abraço a todos e até a próxima!